Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é terça-feira, dia 24 de março. Veja agora os destaques de hoje. Olimpíadas adiadas por causa do coronavírus. Evento esportivo só deve acontecer no ano que vem. Atletas gaúchos aprovam. Isso é uma grande vitória para nós, uma grande vitória para a humanidade. A partir de hoje, idosos flagrados na rua sem justificativa vão pagar multa em Porto Alegre. Nossa equipe mostra como foi a primeira manhã depois do decreto. Flagrante de irresponsabilidade. A polícia fecha um bar que funcionava normalmente. Já já você vai saber onde aconteceu. E as dicas para lidar com o isolamento social. Como cuidar da mente durante a pandemia. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço, que vai até a 13h. Já está no ar. Subiu para 96 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Foram 11 casos confirmados no último boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Foi na tarde de ontem e assim acontece todo dia. Os novos boletins, as novas atualizações sempre no final de tarde. Porto Alegre tem o maior número, são 41 casos. Vamos dar uma olhadinha, então, no mapa do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Vejam só, nós temos em diversas cidades. Alvorada fica aqui na região metropolitana, Bagé, na região da Campanha, Bento Gonçalves, na Serra, Campo Bom, Vale dos Sinos, Canoas, aqui na região metropolitana, Carlos Barbosa, também na Serra, Caxias do Sul, Serra, Charqueadas, região carbonífera, aqui na região metropolitana, Dois Irmãos, no Vale dos Sinos, Eldorado do Sul, aliás, Dois Irmãos, onde foi a cidade de Campo Bom foi o primeiro caso, mas Dois Irmãos, cidade que fica ali do ladinho. Dois Irmãos, no Vale dos Sinos, Eldorado do Sul, região metropolitana, Erechim, no norte do estado. Também em Estância Velha, no Vale dos Sinos, esse é um garoto, me parece, de 11 anos. Na cidade de Estrela, que fica no Vale do Taquari. Em Farroupilha, fica na Serra. Ivoti, Vale dos Sinos. Lajeado, região do Vale do Taquari. Porto Alegre, né, a nossa capital. Santa Maria, região central do estado. Né? Santa Maria, região central. Santana do Livramento, aqui na fronteira. São Leopoldo, no Vale dos Sinos, berço da colonização alemã. Capão da Canoa, no litoral. Cruzeiro do Sul e Santiago. Cruzeiro do Sul, essas três últimas, aliás, Capão da Canoa, Cruzeiro do Sul e Santiago, que fica próximo a Santa Maria, estas foram as últimas três cidades. Só me confirma, por favor, me ajudem, Danilo. Cruzeiro do Sul, a região pertinho de Lajeado, também no Vale do Taquari, portanto, município pequeno. Essas três últimas, portanto, as informações de contágio pelo novo coronavírus. Capão da Canoa, Cruzeiro do Sul, Vale do Taquari e Santiago, fica a região central, próximo a Santa Maria. Portanto, são 96 casos confirmados. Nós vamos ter uma atualização, portanto, hoje no final da tarde. Lembram que ontem, quando nós mostramos, essa região aqui, ela não tinha ainda, não estava sinalizada com focos da doença. E agora a gente pode já observar que o vírus, de fato, confirmando, né, o que já foi falado aqui em Porto Alegre, da transmissão, né, dentro das... Não que alguém tenha contato com quem veio do exterior ou das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. É chamado o contágio comunitário. Isso comprova, isto reforça a necessidade da gente manter, e hoje, principalmente, do SBT Rio Grande de hoje, a gente vai falar muito nisso, a importância do isolamento e cuidados básicos que a gente deve ter neste momento de isolamento. Portanto, este é o mapa do novo coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, 96 casos confirmados. Por falar em interior, nós vamos até a Serra, vamos até Caxias do Sul, conversar com o colega Guilherme Fadanelli, que tem informações sobre a doença lá na Serra, porque hoje de manhã a Prefeitura de Garibaldi divulgou o primeiro caso lá na cidade. Em Caxias, mais 5 pessoas testaram positivo para a Covid-19. E o Guilherme Fadanelli tem outras informações. Né, Guilherme? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, 5 casos aqui em Caxias do Sul. Desses, 3 estão em isolamento domiciliar e 2 internados no hospital. Desses 2, André, um deles está em estado grave, uma pessoa com mais de 60 anos. Aqui em Caxias, a gente teve a primeira transmissão por contato local. Isso aconteceu com uma pessoa, André, que teve contato com outra que já estava com o vírus e que veio da Espanha. Aqui na Serra também nós temos atualização de outros dados.
como esse caso, como tu mencionou, de Garibaldi, e também 2 em Gramado. E lá em Gramado a gente tem uma situação diferente. Foram 2 casos trazidos de São Paulo por turistas. Uma dessas pessoas, uma dessas turistas, fez o exame em Charqueadas, voltou para Gramado e agora está em isolamento na casa de parentes em Gramado. A outra é uma turista. E essa turista está isolada dentro do hotel por determinação da Secretaria da Saúde. E junto com ela, André, todos os funcionários e hóspedes que estavam nesse hotel. São 26 pessoas isoladas por até 14 dias dentro do estabelecimento. A Secretaria não quer que eles saiam para que não haja o risco de contaminação a outras pessoas. No entanto, até o momento, somente essa turista de São Paulo é que foi confirmada com o vírus do Covid-19. E uma coisa bem importante, André, é que essa turista acabou sendo atacada nas redes sociais por alguns moradores de Gramado, que a chamaram de irresponsável, de inconsequente pelos atos por ter trazido o vírus para Gramado. Mas esse é o momento, né, André, que a gente sabe que não é momento de julgar, né? Talvez ela não sabia que estava com o vírus quando foi para Gramado, e a gente tem que avaliar bem na hora de julgar essas questões, né? Exatamente, é por aí. E por isso a necessidade, né, Guilherme? Que a gente pede, a gente fala e a gente vai continuar falando. As pessoas ainda não se acostumaram com esse novo momento que a gente vive, da necessidade agora desse isolamento, desse distanciamento. Isso é extremamente importante. Às vezes as pessoas, Guilherme, mesmo em ambiente de trabalho ou no supermercado, por exemplo, as pessoas, elas... no mercado acontece muito. Às vezes vai pedir uma informação, o atendente que está trabalhando, a gente compreende, sim, o esforço, mas se aproxima da pessoa. E este ato de aproximação, ele pode justamente provocar, né, a contaminação. Guilherme, tu tens informações também de algumas atitudes positivas aí na região da Serra. Conta pra gente que a gente precisa dessas notícias também positivas, né? Exatamente, André. A questão que a gente sempre fala da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. E isso está sendo feito por empresários aqui da região. Em Garibaldi, a SIC, lá do município, que reúne empresários da indústria, do comércio, se reuniu com o hospital lá da cidade, também com o poder público, para saber o que precisava. E a gente sabe que o principal agora, pedido dos hospitais, é a questão da ventilação mecânica. E por isso os empresários lá se uniram, fizeram uma arrecadação de recursos e já conseguiram, André, comprar 3 ventiladores mecânicos para o hospital lá do município. Então, uma boa iniciativa lá de Garibaldi. E em Flores da Cunha, também aqui na Serra, os empresários, trabalhadores rurais, todos estão unidos aí para juntar recursos para comprar os mesmos equipamentos para o hospital da cidade. É todo mundo aqui se reunindo, vendo o que pode fazer para ajudar nessa questão do coronavírus, né? A gente sabe que os hospitais dependem de muitos equipamentos aí para poder atender toda a população. Tá certo. Obrigado, Guilherme Fadanelli, direto de Caxias, com outras informações a respeito do novo coronavírus. Muito obrigado pelas informações. Olha só, ontem nós falamos aqui no SBT Rio Grande sobre a medida provisória do presidente da República, Jair Bolsonaro, que permitia que empresas interrompessem os contratos de trabalho por até 4 meses sem pagar os salários. Bom, depois de muita crítica, depois de muita conversa, o governo voltou atrás. E a gente te explica agora na tela. Até parlamentares aliados ao governo discordaram do texto proposto pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida provisória foi feita possivelmente de forma unilateral, sem consultar técnicos, sem consultar especialistas, sem consultar representantes. E aí vai dar nisso. Apaga incêndio com gasolina. A oposição também reclamou. No momento que o mundo inteiro está protegendo o seu povo, o Estado brasileiro quer proteger apenas as pessoas com CNPJ. Enquanto isso, a maioria dos brasileiros fica desprotegida. Segundo o texto publicado no Diário Oficial, seria possível suspender o contrato de trabalho por até 4 meses sem o pagamento de salário. O trabalhador poderia fazer cursos de qualificação durante esse período. A remuneração não seria obrigatória, mas poderia ocorrer dependendo de acordo com o patrão. Pela manhã, Bolsonaro tentou defender a ideia. Flexibiliza mais ainda a CLT, é uma maneira de preservar empregos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a dizer que o texto era capenga e sugeriu a criação de outra MP.
No fim da tarde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que houve um erro de redação e que a suspensão dos salários nunca foi cogitada pelo governo. Agora, a proposta será alterada para retirar o trecho que tratava da interrupção dos pagamentos. O texto traz uma série de ações para combater os efeitos do novo coronavírus, como suspensão de férias para profissionais da saúde e antecipação para outros trabalhadores, adiamento do recolhimento do FGTS e a facilitação do teletrabalho. E além da revisão da medida provisória, o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem um pacote de ajuda aos estados e municípios que sofrem com a crise do novo coronavírus. Durante a reunião, o Planalto anunciou um plano no valor de 88 bilhões de reais para fortalecer estados e municípios. Deste total, 8 bilhões serão transferidos para a saúde. O plano também inclui a suspensão das dívidas de estados com a União. O governo também anunciou a ampliação do Bolsa Família, zerando a fila de espera pelo benefício. Bom, uma das medidas mais rigorosas decretadas aqui em Porto Alegre para combater o novo coronavírus é a proibição de circulação de idosos sem justificativa nas ruas da capital. A determinação passa a valer hoje. Pessoas com mais de 60 anos só podem sair de casa para receber atendimento médico e fazer compras. A multa para quem for pego descumprindo a determinação não vai ser baixa, vai ser bastante alta. Os detalhes a gente confere agora. Alguns porto-alegrenses ainda mantêm a rotina, na contramão dos alertas de saúde. Idosos que são grupo de risco na pandemia do novo coronavírus continuam os passeios nos parques e praças. Agora, com o novo decreto da Prefeitura, a circulação de pessoas com mais de 60 anos está restrita na cidade. Da sacada do prédio, Maria conversou com a nossa equipe. A idosa de 90 anos vem cumprindo as medidas e está em isolamento há 2 semanas. E como é que a senhora está fazendo daí para alimentação? Sua filha atrás. Idosos só podem sair de casa para procurar atendimento médico, receber vacina e exames laboratoriais, ir ao mercado, à feira ou à farmácia. O idoso que sair à rua por um desses motivos deve portar documento de identificação. Quem descumprir as determinações está sujeito a uma multa de até R$ 430. O decreto vale por 30 dias. Quem não apresentar documentação será acompanhado até a residência para ser identificado. A fiscalização é feita por agentes da Prefeitura e guardas municipais. A administração municipal ainda não especificou como a multa será aplicada. A gente tem visto dados que estão sendo levantados principalmente pela China e pela Itália e que 85% das mortes aconteceram nos grupos acima de 60 anos. Então isso é muito importante e de certa forma é uma medida restritiva, mas é de extrema proteção para eles. Muito bem, e daqui a pouco nós vamos mostrar como foi a primeira manhã depois desta determinação aqui em Porto Alegre. Será que teve vovozinho sendo pego da rua e tendo que pagar multa? É na hora de estar em casa, gente. É um pedido que a gente faz pela saúde de vocês, pela saúde coletiva. Essa doença ela não é só assim, você e o seu umbigo, não. Até porque uma pessoa, ela passa no mínimo para 3. E essas 3 vão passar para outras 3. Então, a progressão ela é geométrica. Por isso, a necessidade deste isolamento, deste afastamento físico. O momento é agora. Quanto mais a gente se comportar, quanto mais vovozinha ficar em casa agora, mais cedo isso pode passar. Então, é muito importante que as pessoas idosas fiquem em casa e obedeçam os seus filhos também. É a hora da revanche. É a hora do filho chegar para a mãe e para o pai e dizer: agora vocês vão ficar em casa porque é uma questão de saúde. Gente, por falar nisso, olha só, o assunto agora é muito sério mesmo. Nós precisamos que todos os brasileiros façam a sua parte para diminuir o contágio pela doença. Eu repito, pessoas com mais de 60 anos de idade precisam ficar em casa, mesmo não tendo nenhum sintoma. Os nossos idosos e pessoas com doenças crônicas e respiratórias são mais vulneráveis. E por isso o cuidado com eles tem que ser redobrado. Precisam ficar em casa. Só saia de casa em caso de extrema necessidade, como dissemos há pouco. Se estiver com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde sobre isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. E continue adotando as medidas de prevenção.
Ou seja, lave sempre as mãos com água e sabão. Lembrando daqueles, não é só simplesmente passar uma água e sabão, não. Precisa fazer todos aqueles movimentos sobre os dedos, trocando as mãos. É importante nessa parte, na palma da mão, né, passar a parte das unhas também, para que o sabão entre, né, nas unhas dos dois lados. É importante fazer esses movimentos preferencialmente até o antebraço. Tá? Faça esses movimentos por cerca de 20 a 25 segundos. Isto é muito importante. Também use o álcool gel 70%, mas lembre-se que a água e sabão é extremamente importante. Se não encontrou mais o álcool gel, água e sabão, ela faz o trabalho do álcool gel e muitos especialistas dizem até que é mais eficiente. Se você vai tossir ou espirrar, o que faz? Cubra o nariz e a boca com um lenço, né? Tem um lenço no bolso ou no braço, né? Sim, põe aqui, ó. Tá? E depois retire essa roupa e coloque para lavar. Mas nunca espirrar nas mãos, nunca. Mantenha os ambientes limpos, ventilados, arejados, precisa entrar ar. E não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços. Eu já digo evite e não dê abraço mesmo, não dê beijo, a hora não é agora. Aperto de mão, a mesma coisa. Higienize com frequência o celular, né? Também passe produtos de limpeza, o álcool gel. Limpe os brinquedos das crianças também, porque o vírus ele pode estar no chão e é muito fácil da gente transportar. Eu sempre digo, ele não tem asas nem pernas, ele é transportado por nós. Se tiver dúvidas, está aqui o telefone, 136, telefone 136, está aqui, ó, Disque Saúde, 136. Ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Também está na tela aqui, com todos os detalhes para vocês. Aqui na nossa tela aqui embaixo. Saiba mais em saude.gov.br/coronavírus. E tem o aplicativo que eu mesmo baixei, é muito prático e com muitas informações. O aplicativo do Ministério da Saúde, que é Coronavírus SUS. Vai lá, baixa o aplicativo e ali tem diversas informações extremamente importantes. Gente, essa luta, ela é de todos nós, de todos nós. E este isolamento, né, este afastamento físico, tá? Ele é extremamente importante para a gente manter a saúde de todos. E por falar em isolamento, eu vou conversar agora com a nossa colega Luciane Coman, para a gente falar como lidar, né, com essa falta de contato com as outras pessoas em casa. A gente vai conversar também com uma psiquiatra, né, a respeito, mas antes eu quero saber como é que está a nossa colega Luciane Coman, né? Já são 14 dias em casa, Lu, tu vieste de uma viagem da Ásia e por isso esta necessidade, né, deste isolamento. E a gente quer saber como é que tu estás, ó, beijo grande e ó, tirar beijo não pode encostar a mão na boca também, porque a gente pode estar com vírus na mão. É verdade. Então tem que ter esses cuidados. Lu, tô com saudade de tu, um beijo muito grande. Também tô com saudades tuas, André, tô com saudade de todo o pessoal da TV, todo mundo aí que nos acompanha. E, olha, eu tô bem, né? A gente vai levando um dia de cada vez quando a gente está em casa. E eu acho assim, eu tô tentando, acho que até no sábado eu fiz mais ou menos um diário para o pessoal acompanhar sobre como é que eu estava levando. Então, alguns cuidados aí que a gente até vem repetindo bastante, né? Tentar manter uma alimentação mais saudável, uma rotina alimentar. Então, café, almoço, janta. A gente não tem um clima de férias, né? Aquela coisa, ó, vou descansar, não é bem por aí, né? E eu acho que uma coisa, André, que eu estava fazendo muito no início e depois eu meio que freiei, até pela nossa rotina jornalística, era o excesso de informação. Até nós, jornalistas, a gente tem que ter um cuidado, né, em relação a isso. Eu acabava vendo emissoras do mundo inteiro, do Brasil, ficava nas redes sociais. Aí a gente recebe ainda mais informações pelos grupos de WhatsApp. E isso acaba perturbando a nossa saúde mental, gerando uma ansiedade muito grande, né? A gente acaba aumentando a preocupação em relação a tudo, em relação a todos. Então, eu comecei assim a estabelecer alguns horários em que eu faço isso. E aí, nos outros, eu acabo tentando buscar fazer algumas outras coisas aqui em casa, desde limpeza até algum exercício, ver um filme, ler. Exatamente, cozinho, cuido de plantas,
Agora, o meu marido ele tinha comprado recentemente uma composteira, então a gente tem mais agora uma coisa para cuidar em casa. E assim a gente vai levando, né? E eu acho que outra coisa muito importante é que eu nunca reclamei do fato, que saco, né? Que droga, tô em casa, tem muita gente lá, é muito ruim. Acho que a gente também tem que praticar um pouco a nossa resiliência, né? A nossa resiliência, perdão. Do tipo, é o momento que a gente tem que ficar em casa, então vamos praticar o nosso senso de coletividade. E Lu, vamos ver as coisas positivas disso. Oi? Tu és uma corredora, de praticar exercícios, né? De percorrer aí quilômetros e quilômetros na corrida. Como é que tu segura essa tua vontade de correr? Olha, André, eu voltei da viagem, eu estava muito cansada, né? Então eu aproveitei para dormir e descansar. Eu confesso que eu estou com um pouco de dificuldade de adaptar minha casa aos exercícios. Eu tenho um jumpzinho que é tipo uma mini cama elástica, né? Mas eu estou com um pouquinho de dificuldade. Eu acho que muita gente também está de adaptar, de estabelecer a rotina. Mas aos poucos eu acho que eu estou já fazendo isso, né? Mas eu acho que eu ainda tenho meu marido em casa. Claro, a gente estabeleceu aqui uma rotina de limpeza e de cuidados muito grande, desde a porta de casa. Então, a gente tem uma sapateira no lado de fora, onde tem produtos desinfetantes, tem uma caixa para deixar roupa. E, claro, amanhã eu volto a trabalhar. Isso aí vai ser mais intensificado ainda, porque, querendo ou não, a gente da reportagem acaba estando muito exposto, né? Verdade. Mas é um momento, né, Lu? levando. E eu acho que Eu acho que esse é o momento das pessoas ficarem em casa e vão para a rua quem de fato precisa, que são serviços essenciais. A notícia, a imprensa e o decreto do governador, agora de ontem, do Eduardo Leite, coloca a imprensa como um serviço essencial. A informação de qualidade que você tem aqui com a gente. Porque é um timaço que se dedica de uma maneira para que, como a Lu disse, tem poucos momentos que ela ia para a informação. E aqui no SBT, eu acho que é um dos locais, e tenho certeza disso. Essas coisas de internet, vem muita coisa que assusta, que a gente só se atrapalha. E aqui a gente procura ter, né, mostrar a realidade do Rio Grande do Sul, mostrando alternativas, mostrando a situação, mas entregando exatamente isso. Um produto de qualidade para você que está em casa nesse momento de isolamento, né, Lu? Então é bem isso. Eu acho que são novas rotinas que a gente começa a estabelecer e só deve circular quem precisa, de fato, estar nos serviços essenciais, Lu. Com certeza, André. E assim, ao mesmo tempo, a gente acaba gerando, né, quase inerente, acaba gerando essa ansiedade. Então, a gente precisa, de fato, tentar controlar isso. Há uma preocupação muito grande, né? E, às vezes, eu fico muito preocupada sobre as pessoas que eu gosto muito, que estão no grupo de risco, preocupada com as questões financeiras das pessoas que convivem, enfim, da minha família. Tanta gente que está parada, né? Mas aí eu paro e penso assim, bom, a gente está todo mundo no mesmo barco. Verdade. Mas tem gente que também está sozinho em casa, né? Então eu fico muito preocupada com essas pessoas Lu, que estão sozinhas. Olha só, sobre a questão de isolamento, a gente tem que estar bem fisicamente, mas emocionalmente também. E agora a gente vai abordar sobre isso, porque a gente vai conversar com a Camila Faraco, nossa colega, que vai conversar com uma especialista. Tu tens alguma pergunta para fazer sobre isso, para a nossa especialista? Qual é a dúvida que tu tens a respeito da saúde emocional nesse momento? Olha, tem tantas, né, André? Tantas. Mas eu acho assim, eu posso deixar duas perguntas? Uma delas é porque tem muita gente sozinha. E eu recebo muitas mensagens de amigos que estão sozinhos e que se sentem mais sozinhos ainda. E outra, eu tenho vizinhos aqui que olham casais que estão brigando bastante. Eu fico pensando, será que a quarentena vai resultar em mais divórcio, hein? Não sabemos. Lu, muito obrigado por tua participação com a gente. Muito obrigado por tua participação com a gente. Eu acho que são dois pontos importantes, né? A questão daquela pessoa que está sozinha dentro de casa e depois a questão das brigas de casais. Vamos conversar. Cadê a Camila Faraco? Porque ela vai conversar agora com uma psiquiatra, do Hospital Moinhos de Vento, a doutora Melina Fernandes, né? Já vou passar para ti, deve ter ouvido as duas perguntas da Lu, né? A questão daquela pessoa que vive sozinha e das brigas que já tem dentro de casa, hein? Camila, bom dia.
Todos estão sem o áudio da Camila. A gente está fazendo, gente, uma nova maneira, na verdade, né? Uma nova maneira de fazer jornalismo para que você em casa tenha informações. Então, às vezes, nós, por questões técnicas, tivemos um problema com o áudio, que é extremamente normal, mas a gente pede a compreensão de vocês. E quando isso, vocês me fazem companhia e eu faço companhia para vocês, enquanto que a gente faz os últimos ajustes. Agora sim, Camila já me escuta? Oi, Camila. Oi, André. Bom dia para ti, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está em frente ao Hospital Moinhos de Vento com a doutora Lorena, que ela é psiquiatra aqui do hospital, e nós estávamos conversando a respeito dos cuidados que tem que ter com todas as pessoas durante a quarentena, né? A gente viu ali a matéria do André Rossetto falando sobre os idosos e é assim que eu quero começar essa conversa. A gente está numa distância segura, 1,5 metro é o mínimo, segundo os médicos, cada um com o seu microfone. Doutora Lorena, neste período de quarentena, como fica o psicológico dos idosos e como as famílias e os próprios idosos podem tentar minimizar os transtornos, né? Muito bom dia. Muito obrigada, Camila. Obrigada, André, também pela oportunidade de poder contribuir nesse momento tão difícil para todos nós. A situação dos idosos, especificamente, é bastante peculiar, né? Uma vez que são pessoas que estão enfrentando uma etapa da vida de, às vezes, perceber perda de suas próprias capacidades, diminuição de atividades, diminuição de situações nas quais as pessoas são úteis, né? Então, ficar com esses momentos ainda mais restritos pode causar muito sofrimento. Do ponto de vista psiquiátrico, o risco é o começo de uma crise depressiva. Então, uma vez que a gente está precisando tomar esses cuidados, o que se pode fazer é entrar em contato mais frequentemente, fazer chamada de vídeo ao invés de mandar só uma mensagenzinha, pedir auxílio para alguma coisa e nem que se invente, né? Olha, estou precisando que se costure tal e tal coisa, né? Estou precisando, mãe, faz aquele teu feijãozinho, né? Tão bom. Ativamente buscar que participem da vida de uma forma que não precise sair de casa, né? Incentivar as atividades, né? Justamente para ocupar a cabeça. Ocupar a cabeça. Leitura é fundamental em qualquer idade. Leitura é fundamental. Então, e a pessoa estar conectada com a sua família, com aqueles que ama, com aqueles que são assim preciosos para si, né? Doutora, agora a gente tem a percepção muitas vezes, né, André, que os idosos são um pouco teimosos. Tanto é que agora nós temos esse decreto da prefeitura que restringe o deslocamento em várias situações de pessoas com mais de 60 anos nas ruas. Existe uma teimosia e mais uma certa negação em relação à proporção e à gravidade da pandemia, doutora? Existe, tanto que foi necessário um decreto, né, para as pessoas não saírem de casa. Do ponto de vista psicodinâmico, afetivo, o que a gente vê é que quando o ser humano, em geral, se depara com uma ameaça à sua sobrevivência, né, uma ameaça à sua sobrevida, se depara com a realidade da morte, e isso traz uma reação contra esse sofrimento, que é esse mecanismo de negação. Então, muitas vezes o que a gente pode estar vendo é isso, as pessoas não é nem fazer de conta, porque isso não é um mecanismo consciente, isso é um mecanismo inconsciente de cada um de nós. Negar, não, isso não está acontecendo, eu posso sair, eu não estou em risco, porque assim eu vou evitar de uma maneira psíquica, né, um mecanismo psíquico para evitar o sofrimento. Tá bem, doutora, o André tem uma pergunta para a gente. Não, eu acrescento isso, eu acho que é o momento também dos filhos e que entrarem em contato com essas pessoas de mais idade, de mostrarem para eles que não é só eles também, que é algo coletivo, a importância da atitude deles, e eles também precisam se sentir importantes nesse momento, né? E por isso que a atitude deles não é apenas para eles, mas para a família e para toda a sociedade. A segunda questão que a Lu perguntou foi a briga de casal. Tem muito casal que está discutindo dentro de casa nessa quarentena, Camila.
Eu brinco que das duas, ou vai ter divórcio ou vai ter aí uma nova geração, os coroners, né? Os bebês dessa época. Doutora, brigas entre casais ou até entre outros membros da família justamente por esse excesso de convivência, digamos assim. Está acontecendo? Como evitar? Bom, eu acho que as brincadeiras que a gente vê rolando por aí provavelmente uma maneira de lidar com esse tipo de estresse, né? De que uma das possibilidades seria casais divorciados pela convivência. Como evitar? Mantendo os seus espaços, mantendo a sua rotina, mantendo os seus interesses individuais, assim, mantendo a sua pessoa de uma maneira individualizada, integrada, né? Não sei se eu me fiz clara com essa ideia. Respeitar espaços, respeitar interesses. Isso. Ninguém é obrigado a gostar da mesma série, ou querer ver série ao mesmo tempo. Mas então, né, nós estamos aqui nessa convivência. Ter essa individualidade não significa abandono, não significa desinteresse. É uma proteção ao indivíduo para manter a sua própria individualidade e manter, inclusive, as conversas de uma maneira menos estressada. E exercitar a paciência, né, doutora? Agora, uma questão também que eu acho importante a gente abordar, André, é em relação às crianças, né? De que maneira a gente tem que tratar com seriedade esse assunto sem assustá-las a ponto de ficarem, talvez, neuróticas ou muito preocupadas, né? Sim. É um aprendizado bem importante esse, né? Relacionar assim, quando cai comida no chão, é por isso que não pode pegar de volta, né? É porque tem sujeirinhas que a gente não enxerga. E ensinar as crianças com tranquilidade, sem apavorar, tentando ao máximo, né, não transformar isso numa paranoia de limpeza e fazer com que a criança entenda, olhar videozinho, já tem material, inclusive, na internet, feito para o público infantil e adolescente. Então, tem recursos que dá para a gente usar. Bom, e para concluir, então, é capaz da nossa sociedade sair dessa, né? Talvez mais consciente sobre a vida, valorizando mais a vida e as relações humanas, né, doutora? Sem dúvida. Sem dúvida, obrigada, isso concordo. Muito bem. Tá certo, André, é contigo no estúdio. Tá bom, obrigado, Camila. E a gente vai continuar conversando, a doutora Lorena Calef, né? A doutora Lorena Calef vai continuar conversando com a gente. Bom, vamos a um giro de informações, um giro de notícias. Vem aqui comigo, Glauco Paza, na redação. São Leopoldo foi uma das cidades que decretou calamidade pública. O decreto prevê fechamento do comércio, mas tem gente que não respeitou a determinação, Glauco Paza. Pois é, eu acho que essas pessoas não moram em São Leopoldo. Elas são de outro mundo, porque não perceberam que a coisa é grave. Olha só. Que bárbaro. O decreto, André, está em vigor desde o último sábado. E justamente no sábado, numa fiscalização de rotina às 11 da noite, com a medida já valendo, portanto, a Guarda Municipal encontrou isso aí, ó. Essa situação. A festinha rolando solta. Sábado, um joguinho. Calor, vamos tomar aquela cerveja, jogar aquela sinuca, né? No bar como se não tivesse nada. Foi no bairro Charlau, 9 pessoas no lado de fora, aí, ó, e 13 do lado de dentro. Ou seja, a aglomeração de pessoas. Tudo que está proibido. A dona do bar foi multada porque não tinha alvará de funcionamento e notificada por descumprir a decisão. Se houver a reincidência, a multa pode chegar a R$ 1.500 e tinha que ter o troféu cara de pau também. Não, olha, não sei tantas palavras que a gente podia aqui, né? Agora, a questão de consciência, gente. A distância entre as pessoas aconselhável é entre 1,5 metro a 2. A distância. Essa galera toda junta, falando alto, bebendo, a festa rolando solta. Né? Não pode acontecer isso. Simplesmente não pode. Um outro assunto. A blitz da segurança pública está acontecendo em todas as regiões do estado. Na noite passada, em Vacaria, 2 viaturas da Polícia Civil percorreram as ruas da cidade. Conta o que elas fizeram. Aí a nossa Polícia Civil, mais uma vez, aí prestando excelente trabalho, né, Glauco? Pois é, não interessa se a cidade é grande, se a cidade é pequena, o risco acontece em todos os lugares. Os policiais circularam de carro pelo centro de Vacaria, nas ruas de maior movimento. Pelo alto-falante, orientavam os moradores a não sair de casa. Caso alguém estivesse desrespeitando, era abordado. Porque esse é o objetivo mesmo, reforçar a orientação para que os moradores só saiam de casa em extrema necessidade. É isso que está sendo pedido por todos os lugares.
Menos mal que a grande maioria entendeu. Pouca gente estava nas ruas, André. Muito bem. 12:09, a gente vai até 1h com muita informação para você. Agora eu tenho um recado, presta atenção. Para acabar com as dores, a sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de Varicel. Vejam esse recado. Vamos subir de escada, amiga. Vamos mexer essas pernas. Ai, minhas pernas estão doendo muito por causa das varizes. Então dá um alívio pra elas com Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel, pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme. Com Varicel Fito e Varicel Creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Varicel. Varicel, pernas novas, todo dia. Muito bem, depois desse meu recado, gente, chegou a hora do nosso Correio do SBT. Lembram que eu propus já na semana passada, já que as pessoas estão fisicamente distanciadas, da gente ter um momento em que as pessoas pudessem escrever, mandar mensagens, gravar vídeos. Vai lá na nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS oficial e manda pra gente, faz um vídeo aí de 20 segundos. Então, chegou a hora do nosso Correio do SBT. Olha só, o Leandro Escher manda um grande beijo, um grande abraço para minha namorada Júlia Kloss, de Sapiranga. Alô, Sapiranga, um beijo grande para a cidade de Sapiranga. Mensagem do Leonardo Bonesso, um abraço para quem sente falta de um abraço. É o Léo Bonesso, nosso colega querido, jornalista Léo Bonesso. E a Lu Coleman, um abraço aos colegas que seguem trabalhando bravamente. Quem puder, fique em casa. É isso aí. Só saia de casa quem trabalha nos serviços essenciais. Teve um novo decreto ontem do governo do estado e ali estabelece todas as funções que são consideradas essenciais e nós jornalistas sim, porque a informação ela é essencial. Informação de qualidade é essencial. Flávio Edson, um abraço a todos os profissionais que estão lá fora se arriscando por nós, em especial minha esposa, que trabalha em hipermercado. O pessoal olha de hipermercado, de fato, tem uma dedicação extremamente importante. Eu aproveito isso de trabalho em hipermercado para dar uma dica para os gestores desses locais que estão em atendimento, supermercados, os postos de gasolina. Chamem os seus funcionários. A questão é de saúde deles e dos clientes, tá? Avisem a eles para que não se aproximem das pessoas. Isso eu tenho ouvido muito relato. E muitas vezes por desconhecimento. Então, às vezes o pessoal no mercado pede uma informação e a pessoa vem com toda a boa intenção de ajudar e se aproxima e fala alto. E isso é um problema, gente. É um problema. Outro para o carro para abastecer, vem o atendente feliz da vida, como se fosse um dia normal e já começa a conversar contigo na janela do carro. Então, os gestores, nesse momento, chamem os seus funcionários e orientem. Falar mais baixo. Por que isso? Porque a saliva transmite. Então, assim, falar mais baixo, manter o distanciamento. Isso é uma prática que a gente vai precisar adotar para ontem. Isso é urgente. Por isso, então, que é importante esse pedido aí que a gente faz para os gestores reunirem a sua turma e darem essa orientação. Tem chamado do Lucas Abate? É isso? Porque 6 tendas vão funcionar como centro de triagem junto ao Hospital Conceição aqui em Porto Alegre. E a gente vai ao vivo para lá, nosso colega Lucas Abate, que eu já disse, o Lucas é um colega novo. Não tive ainda a oportunidade de abraçá-lo, mas vai chegar esse momento, dando ainda as boas-vindas, né, Lucas, aqui no SBT. Bom, ele está lá acompanhando as montagens dessas estruturas, né? E ele vai explicar para a gente como é que está acontecendo isso no Hospital Conceição. Lucas, boa tarde. Boa tarde, André. A gente torce que esse abraço seja breve e que as pessoas se resguardem enquanto antes em casa, fiquem nessa quarentena para todo mundo poder se abraçar logo, logo. Bom, a gente está aqui no hospital, na verdade é uma área anexa, próxima ao hospital, o Grupo Hospitalar
Conceição, na Avenida Francisco Trai, onde está sendo construído um centro de triagem para receber as pessoas com a suspeita do coronavírus. Vai ser um procedimento assim, bem simples, dá para se dizer. As pessoas que estiverem com sintomas do coronavírus vão vir até esse local, que fica a cerca de 100 metros do Hospital Conceição. É um local que está sendo construído, André, para evitar que as pessoas doentes se desloquem diretamente para o Hospital Conceição e provoque uma aglomeração, como aconteceu algum tempo atrás, em 2009, com a crise do H1N1. Então, vai ter um local assim, vai pedir para o Augusto mostrar. Do outro lado, os pacientes vão entrar por ali e vão receber uma máscara. Primeiro procedimento é receber uma máscara ainda naquele portão. Então, eles vão seguir, vai ter uma indicação ainda, eles vão seguir por uma linha amarela. E nessa linha, eles vão ficar do lado de fora daquele vidro e vão receber um primeiro atendimento do setor administrativo. E depois, André, essa região onde a gente está agora, vai ser colocado um toldo por aqui. E vai ser embaixo desse toldo que os pacientes vão ficar, vão permanecer aí enquanto aguardam o atendimento médico. Depois, do lado de dentro aqui, atrás de onde eu e o doutor André Secchini, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, falamos, vai ser atrás da gente, que tem 2 consultórios. Então, nesses consultórios, os pacientes vão receber uma avaliação. Aqueles que tiverem um quadro um pouco mais grave, esses pacientes serão levados, vão aguardar em uma sala reservada também, e serão levados de ambulância para o Hospital Conceição. Eu vou falar agora com o doutor André Secchini. Doutor, boa tarde. O que dá para esperar, né, dessa estrutura? É uma estrutura ainda que é uma reserva técnica. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, telespectadores do SBT. De fato, a gente está organizando essa escola aqui, que na verdade é uma escola, concebida como uma escola, e deve ser o nosso centro de triagem, né, nesse momento do coronavírus. E exatamente como tu colocaste, isso aqui foi baseado na experiência que a gente teve de 2009 com H1N1, né, que a gente percebeu que não deve fazer essa triagem próxima do nosso hospital, porque isso causa grande tumulto. Então nós estamos separando, que é uma área que fica em torno de 100 metros da nossa sede, né, para justamente concentrar aqui, fora do ambiente do hospital, a triagem desses pacientes, que vai ser a grande maioria. Tá certo. André, a gente fica aqui também, o doutor André Secchini, a gente fica aqui com ele e em seguida retornamos com mais detalhes dessa operação. Tá certo, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer. 12:16 agora. Glauco Paza e as informações do esporte. Aliás, uma informação extremamente importante sobre as Olimpíadas, né, Glauco? Isso mesmo. Lembrando sempre para Biscoito Zezé e Kia Sun Motors. Fala essa buzina aí, ó. Para ninguém esquecer. Biscoito Zezé, carinho que vem de família, Kia Sun Motors. Aquela buzina que você já conhece, né? Não tem buzina. Não tem buzina, hoje não tem. Mas a notícia realmente foi confirmada, né? O adiamento das Olimpíadas de Tóquio. Custou, hein? Exatamente. Porque é uma questão bastante complexa, a gente entende até da questão financeira, né? Mas a saúde em primeiro lugar. Só para ter uma ideia, 300 bilhões de reais é o cálculo feito em relação a prejuízo por causa do adiamento. Mas a essa altura do campeonato, ou das Olimpíadas, não dá para discutir prejuízo. Tem que se realmente avaliar a questão de saúde, né, André? Bom, a notícia saiu agora pela manhã, os atletas já se manifestaram, muitos deles, inclusive por rede social. Um foi o Felipe Kitadai, que é judoca da Sojipa, está tentando o índice olímpico e ele aprovou essa medida. Vamos ver. Bom dia, galera. Hoje acordamos com uma grande vitória. O primeiro-ministro do Japão pediu ao COI que a Olimpíada seja adiada para 2021 e ele disse que o COI aceitou o pedido dele. Isso é uma grande vitória para nós, uma grande vitória para a humanidade, uma grande vitória sobre o coronavírus. A gente vai combater, nada é mais importante que a nossa saúde, que a saúde mundial. Então vamos junto brigar, ficar em casa e fazer o que é necessário para combater esse vírus e conter as mortes das pessoas. Vamos conter esse sofrimento e vencer mais uma vez. Valeu! Glauco, imagina a pressão que eles estavam sofrendo, que não é bom nesse momento para ninguém, pela preocupação de conseguir os índices e tudo mais, sem saber o que ia acontecer. Então agora eles estão tranquilos e vão continuar se cuidando. Por falar em pressão muito grande dos comitês olímpicos, porque os treinos não estão sendo feitos de acordo com o que deveriam, né?
Inclusive, a gente vai ouvir agora o Kiko Pereira, que é técnico da Mayra Aguiar, 3 Olimpíadas, 2 medalhas, quer dizer, uma possibilidade de conquista para o Brasil, e ele também avaliou essa transferência. Bom dia, Glauco. Nós, treinadores, atletas e comunidade esportiva em geral, ficamos muito satisfeitos com o adiamento, a transferência dos Jogos Olímpicos. Por um determinado momento, ficamos inclusive preocupados com o cancelamento, mas acredito que o Comitê Olímpico Internacional, juntamente com o Comitê Olímpico Japonês, definiram a melhor solução, que é o adiamento. Vamos agora aguardar e vamos buscar uma nova preparação, um novo planejamento para que os nossos atletas tenham um bom desempenho em Tóquio. Tá aí, André. Todo mundo concordando. O Brasil já tem 178 atletas com vaga garantida, mas a expectativa é de que 300 consigam índice olímpico. Agora não se sabe exatamente qual vai ser a nova data. A expectativa é que seja até a metade do meio do ano que vem, 2021, mas isso vai ser tratado numa nova reunião com o Comitê Olímpico Internacional, André. Muito bem, obrigado, Glauco. Glauco, a gente vai interromper agora. Nós temos uma transmissão ao vivo do governador do estado pelas redes sociais. Vamos acompanhar o que diz agora nosso governador. Então, obrigado a todos por nos ajudarem nesse grande processo de mobilização. A reunião, como eu disse, tratou primeiro das questões sanitárias. O ministro Luiz Henrique Mandetta falou especialmente sobre a questão da distribuição dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, os respiradores e também dos testes. Esses materiais estão sendo disponibilizados. Amanhã vai haver uma reunião do ministro com os secretários de saúde para as questões técnicas, os pormenores da distribuição deste material. O Rio Grande do Sul já começou a ter a instalação, foi o piloto, foi onde o ministro até salientou isso, começou a fazer a ampliação da rede, até para testar o tempo entre o comando que o ministro dá para a implantação dos novos leitos e o tempo até ter os leitos implantados. Na sexta-feira tivemos a implantação de 10 novos leitos em Canoas, hoje 10 novos leitos sendo implantados em Passo Fundo, né? E assim nós teremos ao longo da semana novos leitos sendo implantados no estado do Rio Grande do Sul em terapia intensiva, já retaguarda para o atendimento aos casos mais graves de síndromes respiratórias em função do coronavírus. E o ministro Mandetta deixou claro, né, que acompanha o alargamento do sistema de saúde que estamos fazendo no Rio Grande do Sul e que vai dar suporte para alargarmos ainda mais esta capacidade de atendimento nas nossas unidades de saúde. Tem uma expectativa, o ministro, que com a volta à normalidade na China, a produção e a logística para levar o material que é produzido na China ao restante do mundo deve voltar à normalidade e, consequentemente, nos dar acesso também a materiais que hoje estão muito escassos no mercado. Devem ser produzidos, inclusive, no Rio Grande do Sul, respiradores e ventiladores importantes para o tratamento de saúde da população. E, claro, a preocupação com a não paralisação total dos serviços. Isso é uma matéria presente na discussão com o presidente da República e com os outros ministros. Por exemplo, no próprio serviço de saúde nós não podemos parar serviços importantes como o pré-natal, né? Porque se nós pararmos absolutamente tudo agora, nós vamos ter um preço a pagar lá na frente de problemas para gestantes e os seus bebês. Isso também foi tema da nossa conversa no dia de hoje. Os recursos, ainda não há um esclarecimento sobre a forma em que serão divididos os recursos que foram anunciados pelo Ministério da Saúde. São 8 bilhões de reais que serão distribuídos para os estados e para os municípios para a prestação de serviços de terapia intensiva, para internações clínicas devidas pelo coronavírus. Esta reunião está acontecendo no âmbito do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Assistência, e do Conselho Nacional do CONASEM também, que é os secretários de saúde dos estados. Então a gente tem, o Conselho de Secretários de Estados, o Conselho de Secretários de Municípios de Saúde, a discussão sobre a forma da distribuição desses recursos. E discutimos também os temas econômicos. A nossa demanda, principalmente em função dos anúncios que foram feitos pelo governo federal, é porque o estado do Rio Grande do Sul
assim como o estado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e Goiás, já não pagam a dívida com a União, seja porque já aderiram ao regime de recuperação fiscal, como é o caso do Rio de Janeiro, seja por força das liminares que foram conquistadas junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, o que foi anunciado pela União pouco atende a esses estados já em dificuldade financeira. Vai ser necessário ampliar essas medidas. O que nós demandamos, especialmente? Que não apenas a dívida para com os bancos públicos seja suspensa o pagamento nesse período da calamidade, como também se estenda o não pagamento das dívidas aos organismos internacionais. Os contratos de financiamento que o governo do estado fez com BIRD, com o Banco Mundial, com o BID, por exemplo, possam ser suportados nesse período de calamidade, as parcelas, pela União, e este saldo devedor, então, seja incorporado, né, o saldo devedor da dívida do Estado com a União. Isso que não será pago nesse período pelo Estado. O governo federal está estudando essa medida, né, estão abertos à discussão desse tema, ainda não há uma resposta efetiva, mas se demonstraram disponíveis para discutir esta medida. Assim como também solicitamos um prazo de carência também aí de não pagamento de precatórios. No orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, são cerca de 600 milhões de reais por ano que são aportados em precatórios, e nós estamos demandando que a União leve ao Congresso Nacional a discussão para que se suspenda no período da calamidade o pagamento de precatórios. E além disso, também demandamos que o PIS, PASEP e INSS, que são pagamentos feitos pelos estados, né, nas contas feitas, nos pagamentos feitos pelos estados, seja dispensado desse pagamento desses impostos federais e o Estado use esses recursos para o investimento na saúde, né? Isso liberaria recursos importantes para o Estado fazer investimentos importantes na saúde nesse momento em que seremos muito exigidos na área da saúde nos nossos estados. Então, são medidas que nós demandamos. O Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes demonstrou bastante aberto. Muito bem. Daqui a pouco a gente então fala sobre alguns desses pontos anunciados aí pelo governador do estado. Nós vamos falar sobre os idosos, porque os idosos não podem ficar na rua, eles têm que... e mais, tem a vacinação contra a gripe. Eu vi ontem na cidade de Teutônia, os idosos têm que colocar uma roupa vermelha na sacada, na janela, para as equipes passarem. Quando enxergam a roupa vermelha, sabe que tem um idoso para ser vacinado ali. Eu achei a ideia excepcional. Bom, nós vamos falar sobre isso. Nós ainda temos, me ajuda aqui, a blitz dos idosos aqui em Porto Alegre. Idoso não pode sair, senão é multado. Como é que está sendo o primeiro dia? E outras informações, importantes informações sobre este isolamento social. A gente vai para um rápido intervalo e volta rapidinho. Já estamos de volta, 12h30. Olha só, o decreto do prefeito Nelson Marquesan Júnior, aqui em Porto Alegre, restringiu a circulação de pessoas com mais de 60 anos nas ruas. Só é permitido o deslocamento para atendimento médico, vacinação e compras em mercado ou farmácia. A partir de hoje, quem descumprir vai pagar multa. E não é baixa. A nossa equipe fez uma blitz nas ruas. Será que os idosos estão respeitando? Na reportagem. Seu Sinésio foi flagrado caminhando no centro histórico. Eu vou agora para a contadora por causa do imposto direto. Eu vou para o super ainda. Depois vou para casa. É só isso? Depois não saio mais. Tem que evitar mesmo sair de casa por uma questão de saúde. Os idosos são mais frágeis, são mais vulneráveis, a infecção costuma ser grave. Então, nesse momento, realmente a gente pede insistentemente que o idoso fique em casa. O decreto da prefeitura que restringe a circulação de idosos já fez efeito em Porto Alegre. Preocupação porque muitas pessoas não estão obedecendo. Né? Mas se toda a população obedecer e fizer a quarentena direitinho, em poucos dias se resolve. Para priorizar o atendimento, os supermercados adotaram horários especiais para a terceira idade. Chegamos às 7h30 aqui, tinha uma pessoa só no supermercado. A multa prevista no deslocamento de idosos a serviços não essenciais não é aplicada à população em situação de rua, que é orientada a ir para albergues e abrigos. Os parques e praças da capital estão assim, praticamente desertos. A nossa equipe percorreu a cidade na manhã desta segunda-feira e viu poucos idosos nas ruas, cada um fazendo a sua parte. Nós sabemos que o isolamento social é um mal necessário, mas nesse momento a prioridade é a vida e reduzir ao máximo o uso do hospital, porque nós vamos ter recurso
para todos eles. Obediente, seu Anailém está fazendo tudo certinho. Diz que eu não saio bastante dias, só que eu estou assistindo toda a informação da imprensa, de tudo, né? Eu vou sair para complicar para quê? Já tenho quase que 80 anos. Eu sei que é difícil, logicamente, é difícil para todos. E para os idosos, uma situação talvez mais difícil ainda, porque já tem a rotina de sair, de passear, de ver a natureza, enfim, os que podem, né? Mas é o momento, é o que disse esses dias um médico que eu conversei com ele, ouvi na rádio, ele dizendo, idosos, esta atitude que nós estamos tomando, que o mundo está tomando, o mundo está parando, é por vocês. Porque a transmissão do vírus, já dissemos aqui, vamos falar muito, ela é muito rápida. E principalmente 85% das vítimas fatais são pessoas acima de 60 anos. É o que mostra a Itália, é o que mostram os números lá na China e em outros países também, na Espanha vem mostrando. Então, por isso, há uma justificativa, há um embasamento para isso. E desde o início da pandemia, muitas dúvidas sobre cuidados com a saúde vêm surgindo. Para esclarecer algumas delas, eu vou conversar agora, ao vivo, com o coordenador de urgência da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, que é o Dr. Diego Fraga. Doutor Diego, boa tarde, muito obrigado por participar aqui com a gente. Mas uma palavra sua é importante nesse momento aí. A gente viu aí os idosos dentro de casa, as pessoas estão necessitando, ouvir cada vez mais a respeito disso, dos cuidados que a gente precisa ter com a nossa saúde nesse momento de coronavírus. Bom, boa tarde, André. Acho que sim, isso é o importante, essa questão do isolamento social, e principalmente nesse grupo de risco aí que a gente considera o foco desse isolamento, mantê-los em casa para que a gente evite a proliferação e evite os casos mais graves de infecção pelo Covid. Agora, doutor, a gente viu que na Itália eles fizeram uma experiência numa cidadezinha pequena. Eles fizeram exames em todos, separaram quem estava positivo e quem estava saudável. E em 14 dias, essa cidadezinha já não tinha mais o vírus. Então, eu queria que em cima disso, que o senhor ressaltasse a importância desse momento das pessoas ficarem, dentro de casa. Porque o vírus, mesmo mantendo distância das pessoas, o vírus a gente carrega ele por todos os lados. Eu acho que essa consciência parece que está faltando. Isso. Assim como qualquer síndrome gripal, a gente tem a disseminação muito rápida, Esse vírus, ele vem se apresentando com uma disseminação maior ainda, mais rápida em toda a população. Por isso, essas medidas que a Prefeitura e o Estado vêm tomando para tentar desacelerar essa transmissão, e através disso a gente conseguir retardar um pouco os casos graves, mas isso é o mais importante que a gente considera, o isolamento social, sim. Agora, doutora, uma dúvida que ela vai surgindo a cada dia é com relação aonde buscar atendimento. A gente vem de meses para cá, procura posto de saúde e com o avanço da doença, as orientações também elas são novas, elas são diferentes. Então, a pergunta que eu faço, oriente as pessoas que estão nos ouvindo, tendo um sintoma, o que fazer? Isso, muito importante isso que tu falou, André? As orientações, elas vem mudando muito rapidamente, e os locais para procurar atendimento também. A gente iniciou, conforme o nosso plano de contingência, com atendimento em todas as unidades de saúde, Tanto unidades de atenção primária, pronto atendimentos e hospitais, Entretanto, a gente sempre salienta que o paciente, o profissional de saúde, procure aquela unidade mais próxima da sua casa e que tenha maior vínculo, ou o profissional que tenha maior vínculo. Conforme o nosso plano de contingência, a gente vem estabelecendo o fluxo diferente daquele paciente que procura usualmente a unidade de saúde. Então, se o paciente chega num posto de saúde, ele é atendido rapidamente, isolado em uma sala, é feita toda a pesquisa com um profissional paramentado ali, com EPIs próprios para aquela situação, e no caso de um paciente
sem gravidade, né, sem critérios para internação hospitalar, ele é liberado para casa. Os pronto-atendimentos também são uma estrutura importante na capital, né? A gente tem 4 pronto-atendimentos, a Lomba do Pinheiro, a Bom Jesus e o pronto-atendimento da Cruzeiro do Sul, e também a UPA Moacir Sclier, que fica na Zona Norte. Então, esses também são locais capacitados para atender qualquer paciente que esteja sintomático, né? Especificamente no pronto-atendimento da Lomba do Pinheiro, da Bom Jesus e da Cruzeiro do Sul, a gente instalou tendas para atendimento, né? Ambulatórios bem específicos para atendimento de síndrome gripal. O paciente chega na unidade, ele é direcionado para essa tenda e o objetivo é um atendimento rápido para que seja identificado, seja fornecido medicação em caso necessário e o atestado para ter o isolamento domiciliar, né, do paciente, doutor, inclusive dos outros habitantes da casa. Quando eu tomo a decisão de sair de casa e buscar o atendimento num posto de saúde? Acho que isso é bem importante. Quando sair de casa? Isso. A gente tem a recomendação que no caso de falta de ar, né, sintomas com muito cansaço ou que a gente vê que vem piorando gradativamente, se procure uma unidade de saúde para atendimento, né? Se for sintomas leves, né, uma coriza, uma tosse leve, a pessoa de preferência inicie todas as medidas de precaução que a gente já vem falando, né, exaustivamente, lavagem de mãos, aí que vocês já falaram muito bem, e que fique em casa. Caso tenha uma necessidade de procurar atendimento, como eu falei antes, falta de ar, cansaço, dor muito intensa, febre alta que não alivia com medicação comum, aí sim procure atendimento para passar pela avaliação de um profissional de saúde. Nesses postos que o senhor já nos indicou, eu gostaria que repetisse, pelo menos aqui em Porto Alegre. Isso. Todas as unidades de atenção primária, todos os postos de saúde, eles estão capacitados para fazer esse primeiro atendimento, né? E durante a noite, finais de semana, a gente tem os pronto-atendimentos. Pronto-atendimento da Lomba do Pinheiro, pronto-atendimento da Bom Jesus, pronto-atendimento da Cruzeiro do Sul e a unidade de pronto-atendimento Moacir Sclier, na Zona Norte. Agora, doutor, cada dia que passa, assim, eu fico acompanhando para ver como é que está a situação nos hospitais. Eu pergunto para o senhor, assim, vocês imaginam pelo andamento do vírus, da maneira como ele está se espalhando, qual é o momento que vai começar a aumentar o número de pacientes procurando atendimento médico? Qual é o calendário que vocês trabalham? A gente já teve, com a implantação das tendas, dá para ver que a gente teve um aumento desses casos, tá? A gente não tem o quantitativo porque a maioria começou ontem, né? Em 3 pronto-atendimentos, a gente começou o atendimento ontem. A gente teve também um atendimento através de tenda, né? Com fluxo específico no Hospital da Restinga, Extremo Sul. E muito provavelmente ainda nessa semana a gente tem a implantação das tendas no Hospital Vila Nova e um local específico para atendimento que é vinculado ao Hospital Conceição, que fica nas proximidades ali do Hospital Conceição, né? Então, esses atendimentos, eles são específicos para os pacientes sintomáticos respiratórios. A gente vem acompanhando a lotação das emergências, inclusive a lotação das UTIs, né? Através de plataformas que a Secretaria já implementou no caso das emergências, né, e das UTIs que a gente vem implementando a partir do plano de contingência. Então, não tem muito como a gente estabelecer assim uma data para isso. Muito vai da eficácia das medidas que a gente vem implementando, né, como o isolamento social. Então, se todos fizerem a sua parte, a gente consegue estender esse período e não ter uma lotação exagerada das emergências e das UTIs da cidade. Muito obrigado. O que é importante frisar, André, a gente estabeleceu todas as unidades de saúde como referência para atendimento de pacientes sintomáticos. A gente frisa que as unidades de pronto atendimento são o mais indicado nesse momento, mas principalmente evitar
que se procure o Hospital de Pronto-Socorro e o Hospital Cristo Redentor se tiver alguns sintomas. Deixar eles focados para atendimento do trauma, que infelizmente continuam acontecendo, né, nesse momento, e a gente não pode esquecer das outras doenças. E nós vamos continuar repetindo isso muitas vezes aqui. Muito obrigado, doutor Diego Fraga, coordenador de urgência da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre. Mais uma vez, muito obrigado. E olha, a gente batalha tanto, fala tanto a questão do distanciamento social para a gente evitar o coronavírus. E aí o que acontece? O que acontece? Os trens circularam com vagões cheios na capital hoje cedo. A Metroplan, que coordena o transporte coletivo aqui na região metropolitana, e a Transurb falaram com a nossa equipe sobre medidas para evitar a aglomeração. Acompanhe. Manhã de terça-feira e trens assim na capital. Situação que se repete depois de uma segunda-feira tensa entre os passageiros. Olha aí, um monte de gente aí, estação lotada. Peguei na estação lá, muita gente, não tem condições, no meio de uma pandemia aí. Em dias normais, 160 mil pessoas passam por aqui. Na segunda-feira foram 30 mil. Mesmo assim, o que se viu foram vagões cheios, já que o intervalo na saída dos trens é maior. A Transurb justifica. Disse que diminuiu o número de operadores para preservar funcionários do grupo de risco ao coronavírus. Nós fizemos um ajuste, né, em cima desse horário que está montado de uns trens reservas, que eles entram exclusivamente naquele horário do pico aonde pode dar algum tipo de acúmulo. E digo isso porque o nosso pico está reduzido. Nós estamos... Ontem foi o dia, 21% da demanda é o que nós estamos transportando. O intervalo de 30 minutos entre as viagens continua e hoje, novamente, os trens ficaram cheios de passageiros. Era só por volta das 8 horas da manhã, quando a Transurb comunicou à Metroplan sobre a necessidade de ônibus extras para reforçar o transporte entre o Vale dos Sinos e Porto Alegre. As medidas serão avaliadas diariamente durante a quarentena. Nós estamos nesse momento preocupados com agora em montar uma operação que dê suporte ao trem no retorno, hoje ao final da tarde, né? E também tentar identificar com mais brevidade possível a operação para amanhã de manhã. Em Porto Alegre, os ônibus também reduziram a tabela horária. Um decreto municipal determina a circulação de ônibus somente com passageiros sentados. Nesta terça-feira, menos passageiros nos coletivos e reforço na higienização. O doutor Pedro Bicho Neto, que recentemente assumiu a presidência do Transurb, ele chegou e já veio toda essa onda aí do coronavírus. Ele é uma pessoa muito conhecida, muito experiente. E inclusive, ele não foi indicado, ele foi escolhido num banco porque ele é técnico, né? Ele mandou o currículo quando estavam procurando um gestor e assim ele foi contratado. Já foi secretário aqui de Estado, administrou a CE, enfim. Doutor Pedro Bicho, o que a gente precisa é o afastamento social. Então, a Transurb precisa urgente fazer a sua parte para que as pessoas não fiquem próximas. Isso é extremamente importante. Certamente, até amanhã, o senhor vai conseguir dar um jeito nisso. Porque o isolamento é a palavra do momento. E por falar em isolamento, eu tô com uma saudade de um cara que ele tá muito diferente. Alguém pode chamar o Jeremias Werneck, por favor, aí? Eu acho que é o irmão dele. Grande Jeremias. O Jeremias está em casa, está isolado, ele vai contar pra gente por que ele está, né, isolado nesse momento. Cara, nós estamos com muita saudade tua, viu? Pô, André, saudade também é grande aqui desse lado. Tá um pouco diferente, mas a saudade é ainda dos tempos que eu tinha barba. Parece até que tá mais gordinho. Né? Uma das estratégias para manter a barba é essa, entendeu? Escondida na bochecha. Não, conta, André, eu tô em distanciamento social porque eu encontrei os dirigentes de Grêmio Internacional na semana do Grenal da Libertadores, né? E como o presidente Marcelo Medeiros fez a contraprova e deu positivo, o SBT entendeu que era melhor, numa medida de prevenção, que eu entrasse nesse distanciamento social. Eu não apresentei nenhum sintoma, tive em alguns dias uma tosse seca, e é um dos sintomas mais comuns, mas não tive nenhum outro sintoma. De toda forma, eu estou em distanciamento social. Não chegasse a fazer e estou acompanhando... Não cheguei a fazer exame. Não cheguei a fazer. Aquele serviço do 156, que tinha em Porto Alegre no início da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, ele não existe mais, né? Do servidor vir coletar a amostra na residência
do cidadão. Então, eu não fiz o exame. Eu vou te dizer o seguinte, André. Eu falei com várias pessoas que estavam naquele jantar, no dia 11 de março. E só 2 pessoas com quem eu falei, só 2 pessoas, eu falei com mais de 10 depois daquele evento, só 2 pessoas com quem eu falei não estão com gripe ou com algum sintoma. Então, a leitura é que ali foi o marco zero, para que houvesse o contágio de vários dirigentes de Grêmio Internacional. São 6 os casos de dirigentes, tanto do Inter quanto do Grêmio, com a Covid-19, né? Pois é, e a gente está vendo aí, revendo imagens do momento de uma das entrevistas lá, que o próprio presidente do Inter, ele tossiu, espirrou, né, Marcelo Medeiros, e tu estavas nesse encontro, né? Inclusive, tu aparece num momento nessa imagem aí, de mochila. Isso, lá bem no fundo, lá. Ali lá atrás, a gente consegue agora que eu consegui te identificar sou ali. Eu ali. Isso. Tá aqui ele, ó. Tá aqui o Jeremias aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tá aqui o Jeremias. Ainda de barba. Era um evento histórico, né? Sim, era um evento histórico porque precedia o primeiro Grenal da Libertadores. Então, todo mundo estava num clima de congraçamento, num clima de confraternização. E era um jantar que tinha muitos dirigentes. Geralmente, esses jantares de Libertadores, como o time é de fora, vão poucas pessoas. Mas como era em Porto Alegre, o primeiro da história, um Grêmio Inter na Libertadores, foi muito dirigente, foi muita gente e vários representantes da imprensa, e eu estava lá. E se sabia que, eu não sei, o Marcelo Medeiros, ele chegou a dizer, ele tinha viajado, ele teve contato com alguém, da onde que ele teria pego o vírus? Sabe de algo a respeito? Não, ninguém sabe. Ninguém tem informação de quem seria o paciente zero, digamos assim, nessa microcomunidade aí. Só que Marcelo Medeiros foi o primeiro que testou, depois os 2 dirigentes do Conselho de Administração do Grêmio e, mais recentemente, o presidente Romildo Bolzan. E agora de manhã, a confirmação de que um outro vice-presidente, o Humberto Busnello, também testou positivo para a Covid-19. Mas não se sabe dizer quem trouxe o vírus. Agora a coisa já é comunitária, né? Já é aqui dentro a transmissão. E, Jeremias, uma outra dúvida. A gente chegou a falar aqui sobre acontecer ou não o Grenal, lembra? A gente conversou ao vivo aqui no Espaço de Esporte. Era uma decisão que as decisões com relação ao coronavírus, elas são muito rápidas. Assim, o cenário hoje é um, daqui a... Não é nem hoje. Agora é um, daqui a 10 minutos é outro. Talvez se não tivesse, né, se tivesse cancelado aquele jogo, talvez seria uma necessidade, mas até então, por todos os números que apareciam, não se viu a necessidade disso, mas nós chegamos a comentar, né? Sim, se eu não me engano, André, a coletiva do governador, a primeira coletiva para tratar da pandemia no Rio Grande do Sul foi na véspera, no dia 11, nesse dia do jantar. Foi. Ele entrou ao vivo no SBT Rio Grande. E ali, a Gabi Lerina, nossa colega, ainda fez a primeira pergunta da coletiva e referiu justamente o Grenal, se havia algum risco. Ele disse, não tem nenhum risco. Agora, não sei se foi ele ou foi com o prefeito. Muito, né? Agora eu fiquei em dúvida. Se foi com ele ou foi com o prefeito, não lembro. Pode ser com o prefeito. Mas a gente... Pode ser com o prefeito Nelson Marques Júnior. Mas a gente já questionava, assim, já tinha aquela... E isso faz quantos dias, né, Jeremias? Quantos dias faz isso do Grenal? Olha, agora é dia 24. 2 semanas amanhã. 14 dias. Tu vê em 2 semanas o quadro como ele se modificou. Jeremias, sobre distanciamento social, sobre este isolamento, tu tens alguma pergunta para fazer para a nossa convidada, a doutora Calef? Doutora, a minha pergunta é, assim, eu vi já a Lu Coleman dar dicas, eu vejo várias pessoas nas redes sociais darem dicas, mas eu vou dar o meu relato. A grande dificuldade que eu tenho encontrado nesse momento é a saúde mental, é conseguir desligar, porque, por exemplo, nada me atrai, sabe? Nenhum filme, nenhuma série, nenhum livro, é um estado de inquietação muito grande, sabe? Tá bem, obrigado pela pergunta. Um grande abraço, Jeremias. Até semana que vem que vai estar de volta. Agora a doutora Calef. A doutora Calef vai responder em seguida? Em seguidinha a doutora Calef vai responder. Importante essa colocação do Jeremias, porque se ocupa com um livro, mas a pessoa naquele momento não está querendo ler, enfim. E isso a doutora Calef vai responder em seguida. Bom, mas antes eu tenho um recado para vocês, porque desde 2018...
O CREMERS está mais ágil e também moderno. Está mais próximo dos médicos, inovando na prestação de serviços, capacitação e representatividade. Hoje oferece a todos os médicos uma plataforma de conhecimento com acesso gratuito, né, a livros, a artigos, das mais importantes publicações do mundo. Então, com o novo portal, os médicos agilizam o dia a dia com serviços online e têm mais tempo para outras atividades. Enfim, uma série de novas entregas, né, de serviços, mas sempre seguindo os mesmos valores. O CREMERS ocupa importante posição no debate dos grandes temas da saúde, né, principalmente nesse momento de coronavírus, e defende a ética com respeito à autonomia dos médicos. Porque mais do que regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, o CREMERS se renova para defender a boa medicina e a saúde de qualidade. CREMERS, em ação pela saúde. Muito bem, agora deixa eu conversar com a doutora Calef, né, para responder a pergunta do nosso colega Jeremias Werneck. Ele diz que não se sente motivado a nenhuma atividade. Por que isso acontece e como sair disso? Hein, Camila? Pois é, a gente ouviu agora o Jeremias, nosso colega que está em casa, diz que não se sente motivado de fazer atividades, nem ler um livro. Por outro lado, tem muita gente que acaba sendo, André, bombardeada, né? A gente vê nas redes sociais tutorial do que fazer em casa, exercício, aulas online. Então, essas duas situações, quem não se sente motivado e quem está bombardeado, tem um momento de se permitir não fazer nada? Sem dúvida, é o momento de se permitir não fazer nada, até para dar espaço interno para saber o que quer fazer, de que forma quer usar o seu tempo. Então, não quer dizer necessariamente que porque está disponível todos aqueles recursos, que seja aquilo que a pessoa vai se identificar e vai querer desenvolver naquele exato momento. Fico, assim, reforço a necessidade do exercício físico. Já se sabe que 45 minutos de exercício médio a moderado, 3 vezes por semana, tem um efeito antidepressivo. Nesse caso, recomendo. Dentro de casa, né? Sim, em relação à medicação, tem algum caso que também é possível que vá necessitar, né, de algum medicamento para ajudar a superar essa fase? Sim, é possível que sim. Tanto o Ministério da Saúde quanto a Associação Brasileira de Psiquiatria estão trabalhando juntos nesse sentido. Já está aprovada a telemedicina para esse período de atendimento online, enfim, quando for necessário. Os pacientes podem buscar esse tipo de atendimento, podem procurar, já está aprovado pelo Ministério da Saúde e está se vendo, talvez para a semana que vem a gente tenha uma maneira de fazer prescrição online. Interessante, até porque a gente tem que sempre lembrar, automedicação nunca, né, nesses casos. Não convém. Psicológicos. Não convém. Agora eu queria abordar também, André, uma questão, porque a questão da pandemia, a crise da pandemia vai afetar economicamente as pessoas, né? Vai ter um impacto na economia. Então, falando assim, de comerciantes, de prestadores de serviço, como fica o psicológico deles nesse momento e o que fazer para tentar evitar algum tipo de transtorno maior, né? Compartilhar suas preocupações com a família, compartilhar suas preocupações com sócios, enfim, diretoria, se tiver, e quem sabe compartilhar com os seus funcionários, porque tá todo mundo na mesma situação. Então, se o dono do estabelecimento, do empreendimento, não conseguir se recuperar, essas pessoas que trabalham com ele também vão perder o seu local de trabalho. Então, pegar junto, né? E compartilhar as suas preocupações, o seu estresse. Que isso, compartilhar esse tipo de situação diminui o sofrimento. Doutora, para finalizar, a quarentena vai nos ensinar o quê disso tudo? A quarentena vai nos ensinar o que é importante que fique na nossa escala de valores pessoal. Na nossa escala de valores de cada um. Vai nos mostrar o que importa na vida. Vai nos mostrar de que forma a gente quer levar a nossa vida daqui para frente. Essa morte, enfim, ameaça a nossa sobrevida, isso vai nos trazer uma nova maneira de viver. É o que a gente espera, né, André? É contigo no estúdio. Obrigado, doutora. Obrigado, Camila. É verdade. Eu tenho uma listinha de coisas que a gente está aprendendo agora. Inclusive, essa questão da higiene,
né? Essa questão da higiene, eu acho que é uma coisa que vai trazer uma modificação muito grande, né? Uma mudança muito grande no planeta todo. Nós vamos continuar abordando esse assunto durante toda a semana. E sobre o que disse a doutora, tem muitas, a gente até pode trazer daqui uns dias para vocês, tem muitos médicos, psicólogos que estão se oferecendo para ter uma conversa online, para dar esse apoio às pessoas gratuitamente. Então a gente, assim que possível, vai trazer também essas pessoas que fazem esse contato online, para que quem está em casa, tem dias que está mais para cima, outros dias um pouco mais para baixo, mas é muito importante neste momento conversar com alguém, pegar uma orientação e fazer o que fez a doutora ali, que disse para o Jeremias: não está a fim de fazer nada? Não faz nada. Assim ele tem se dá tempo para si, não é? Para conseguir, então, ver para qual rumo ele vai seguir. Bom, a corrida pela vacina contra a gripe fez alguns pontos ficarem sem doses no primeiro dia da campanha. Acredita nisso? São Leopoldo foi um caso. E lá em Santa Maria, 17 mil terminaram, em poucas horas. A colega Bruna Tasqueto, ao vivo, tem outras informações, né, Bruna? Oi, André, boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo. Pois é, as mais de 17.500 doses que estavam disponíveis para a população aqui de Santa Maria esgotaram já no primeiro dia. Mas a Secretaria Estadual da Saúde informou que até quarta-feira devem chegar mais doses aqui na cidade e também para os outros municípios que tiveram essa falta. Mesma previsão que a Prefeitura nos deu, as doses chegando entre quarta e quinta-feira, na sexta-feira, então o serviço pode ser retomado, é a previsão da Prefeitura, André. E ontem, para auxiliar nesses atendimentos, o Exército montou tendas em frente às unidades de saúde, para evitar aglomeração dentro dos postos de saúde. E, André, ontem também o prefeito Jorge Pozobon anunciou o segundo caso confirmado de coronavírus aqui em Santa Maria. Uma mulher de 60 anos que teria contraído a doença durante uma viagem de cruzeiro pelo litoral brasileiro. O outro caso é de um homem de 32 anos que teria também contraído a doença fora, em Joinville. Os dois estão em isolamento domiciliar com sintomas leves, André. Tá certo, obrigado ao vivo, Bruna Tasqueto, com as informações. E agora eu volto com o Glauco Pazza para conversar. Cadê o Glauco Pazza? Porque o governo do estado anunciou há pouco algumas medidas, inclusive reuniões que teve com o governo federal. O Eduardo Leite fez uma transmissão ao vivo que nós mostramos. Resume pra gente, Glauco. Olha, André, após se reunir com ministros e outros governadores da região sul, o governador Eduardo Leite falou há pouco, a gente mostrou um pedaço aí, e anunciou que o governo federal deve enviar mais testes para o diagnóstico de casos de pessoas infectadas com coronavírus. Serão de 50 mil a 100 mil testes. Ele também pediu mais recursos ao governo federal para o combate da doença. Para Leite, a suspensão de pagamento da dívida dos estados não faz efeito algum para o Rio Grande do Sul, porque o estado já não paga essas dívidas junto à União, André. Pois é, e uma das medidas é também a fabricação de ventiladores, Isso a gente vai buscar mais detalhes aqui no Rio Grande do Sul, porque não há mais pronta entrega, a não ser na China, e aí também o preço é bastante alto. E vai ser muito importante se a gente puder ter a fabricação aqui dentro do Rio Grande do Sul, nós que temos tantas universidades, Glauco? É verdade, participação de todos, É isso aí. Bom, valeu, Glauco, a gente continua ligado às 19h20, Marcelo Chemali na segunda edição do SBT Rio Grande. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente volta amanhã e continue se cuidando, por favor, tá bem? Um beijo no coração de todos e a gente se encontra amanhã a partir das 11h40, tá certo? Um beijo grande a todos e até amanhã.